Então, hoje eu gostaria de retornar, meus irmãos, a mais um texto de Lucas. Queria dar fim hoje a essa série de mensagens que eu intitulei O Significado do Natal. E hoje de manhã nós vamos estar meditando nesse texto que vejo que vai ser projetado aqui para vocês, mas é o texto de Lucas, né? Lucas capítulo 2. Durante esse mês, durante essas 3 semanas, nós estivemos fazendo um caminho aqui desde a anunciação do Senhor Jesus Cristo até chegarmos agora naquele momento de visitarmos a estrebaria onde se encontrou o nosso Deus feito homem, feito carne. No domingo passado, meus irmãos, nós vimos que o significado do Natal é a misericórdia de Deus atuando na história do seu povo e gerando Jesus nos humildes. E hoje pela manhã nós vamos encerrar essa série de mensagens vendo a transformação que o nascimento do Senhor Jesus causou no mundo. Portanto, eu peço que você abra sua Bíblia nesse texto que já está aqui para nós, capítulo 2 de Lucas, versículos 8 a 20. Lucas capítulo 2, versículos 8 a 20. Nós vamos fazer a leitura de todo o texto. Não vou falar sobre todos os versículos, né? O meu desejo nessa manhã é ser mais devocional, é trazer uma meditação mais inspirativa. E nós vamos falar sobre o renascimento do mundo no nascimento de Jesus. Acompanhe comigo, abra sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 2, versículos 8 a 20. Muito bem. Vamos fazer a leitura, sim? Amém, vamos lá então. Diz assim Lucas para nós: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Senhor nosso Deus, como é bom, Senhor, saber que um dia na história foi reservado para essa prova cabal do Teu amor por nós, Senhor. Como é bom, Senhor, hoje de manhã a gente também caminhar com esses pastores, encontrar essa representação celeste, gloriosa, santa, do Teu amor por nós. Eu peço em nome de Jesus, que todos os que estão nos acompanhando nessa manhã, que eu mesmo seja, Senhor, a primeira pessoa a me curvar diante desta majestade, deste acontecimento, deste ato santo da Tua misericórdia, que é a salvação em Cristo Jesus. Ó Jesus, a Ti seja a glória, como disseram os anjos, glória a Deus nas maiores alturas, o maior ato da sabedoria de Deus, que era o mistério, que era e é ainda para nós
indiscernível, Senhor, é que Deus tenha se feito semelhante a nós, vermes pecadores, para nos livrar dessa morte eterna, nos dar o significado da vida. Senhor, que esse clima nos alcance nessa manhã, que o entendimento de pertencer a esta salvação seja paz, seja alegria, seja um motivo de compartilharmos para o mundo esse novo nascimento em Cristo Jesus, Senhor. Eu peço isso humildemente, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, não há como não se abalar com essa história. A gente vem acompanhando já alguns domingos, foi o meu desejo fazê-la de diversas perspectivas. E hoje de manhã, quando nós olhamos para esse texto, vemos aqui no versículo 8, um trajeto até a manjedoura, até o estábulo, até a hospedaria onde estava o Senhor Jesus Cristo. Entretanto, eu queria que você notasse algumas coisas comigo, antes de nós começarmos, de fato, a meditar nesse texto. Nós vemos no versículo 8, que naquela mesma região se refere a Belém, onde nasceu Jesus. Pastores viviam nos campos, nos diz o versículo 8, e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Algumas coisas precisam ser ditas de início, como falei. Algumas pessoas não notam que existem dois tipos de acontecimento aqui, meus irmãos. Lucas nos fala de pastores. Mateus capítulo 2 nos fala de reis magos do Oriente. Lucas nos fala de um anjo que apareceu aos pastores e os guiou até a manjedoura. Mateus capítulo 2 nos fala de uma estrela que brilhou no Oriente e guiou, muito provavelmente por alguns meses, pelo menos um mês, aqueles homens do Oriente até Belém. Então, o que os evangelhos nos apresentam, meus irmãos, e algumas pessoas não percebem, é que naquela noite Jesus recebeu a visita de dois grupos. Um dos pastores, representando o povo judeu, Deus se revelou ao povo judeu no seu nascimento, que nós vamos acompanhar nessa manhã, mas também se revelou a esses reis magos misteriosos, estudiosos da astrologia, e que perceberam num sinal da estrela o nascimento de Jesus. Então temos dois grupos visitando Jesus, o grupo dos judeus e o grupo dos gentios. A promessa feita ali ao povo de Israel, desde o Antigo Testamento, e também a todas as nações. Os magos, os reis magos, trazendo aqueles presentes, representam todas as nações agora, sendo encontradas em Cristo Jesus. Então, perceba que nós temos essas duas visitas, muito provavelmente não houve um encontro dos dois, ocorreu na mesma noite, muito provavelmente, mas temos esses dois grupos. Nós vamos encontrar, então, nós vamos acompanhar a história dos pastores, aqui no Evangelho de Lucas. Nos é dito aqui no versículo 8, que esses homens viviam, eles estavam ali nos campos da mesma região, portanto, próximo de Belém, guardando os seus rebanhos, durante as vigílias da noite. Um fato interessante, meus irmãos, é que nos dizem os historiadores que havia uma lei dos rabinos da época que dizia que era obrigatório para se oferecer sacrifício no templo de Jerusalém, aqueles animais que fossem criados nas cercanias de Jerusalém. Se você observar no mapa, Belém está muito próxima de Jerusalém. Então, muito provavelmente, esses homens tinham a tarefa, eles estavam ligados ao culto, porque estavam criando rebanhos nas cercanias de Jerusalém, próximos a Jerusalém. Um outro fato interessante é que os pastores, na época de Jesus, eles não contavam com uma boa fama, eles eram pessoas desprezadas. Por que eles eram desprezados? Esses homens eram desprezados porque eles não conseguiam cumprir a lei de Moisés, muito menos a lei dos fariseus, ali, todas aquelas prescrições de lavar as mãos e todas as outras. Né? Por que não? Porque eram homens que trabalhavam dioturnamente, né? De manhã, de tarde, de noite, inclusive nas vigílias, como estão esses homens aqui. Então, eles eram muito mal afamados, eles eram desprezados, eles eram considerados pessoas de desconfiança, porque alguns pastores levavam seus rebanhos para terrenos onde não era permitido, e faziam seus rebanhos pastar em campos que não eram deles.
De modo que esses homens, meus queridos, eram desprezados, eram discriminados. E, inclusive, eles eram proibidos de testemunhar em tribunais por conta dessa má fama. Mas antes da gente continuar a falar sobre o texto, eu gostaria de trazer nessa manhã o título, pelo menos a mensagem aqui, o tema da nossa pregação, para a gente aclarar aqui as ideias um pouco. Nessa manhã eu quero propor como tema desse texto que Jesus nasceu para fazer o mundo renascer. Jesus nasceu para fazer o mundo renascer. Nós vamos ver que é muito mais do que um jogo de palavras. Eu queria levantar alguns motivos para provar aí esse tema que tenho proposto nessa manhã. Primeiro, nos versículos 9 e 10, primeiro motivo pelo qual o nascimento de Jesus é o renascimento do mundo, é que Jesus trouxe alegria no mundo de medo e de discriminação. Se você olhar para mim, se você olhar, para o texto, para mim e para o texto também, você verá no versículo 9 que um anjo, então, de repente, surge naquele local, aparece de uma forma inusitada, porque no Antigo Testamento nós temos presenças de anjos muito diferentes dessa. Esse anjo aparece e logo após que ele aparece, também aparece a glória do Senhor, diz aí o versículo 9, que recobre aqueles pastores. Então imagine você, você se imagine, vamos nos imaginar com aqueles pastores na vigília da noite, nos campos ali, iluminados à luz de lamparinas, talvez, cuidando dos rebanhos, e de repente surge aquele ser puro, angelical, santo, paira, não sabemos se de pé, se sobrevoando diante deles, mas o texto nos diz que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Então é uma diferente presença angelical. Aquele homem foi acompanhado, aquele anjo foi acompanhado de uma glória da presença de Deus, como se Deus manifestasse, intensificasse sua presença. E é isso que assusta aqueles homens. O versículo 9 termina dizendo que eles ficaram tomados de grande temor. E não é por acaso, meus irmãos, nós somos inerentemente temerosos, nós somos pessoas que têm medo. Desde que o homem caiu, desde Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, nós temos o medo como uma reação muito própria nossa, né? Nós vivemos com medo do amanhã, nós vivemos com temores, como Jesus bem expressou no Sermão das Bem-aventuranças, lá no Sermão do Monte, aliás, que a gente vive com esse medo do que comer, do que vestir. Principalmente nós temos medo do desconhecido e medo de Deus. O Natal, portanto, é esse desfazimento do nosso medo, né? Aqueles homens ficaram com medo, e o que aquele anjo diz para aqueles homens no versículo 10 é que Cristo veio para desfazer o medo. Ele fala para aqueles pastores, logo em seguida, não tenham medo. Jesus Cristo nasceu para suspender todo o medo. Então a mensagem que primeiramente vem para aquele homem, para aqueles homens, para aqueles pastores, é que nós não precisamos ter medo. E eu já falei isso algumas vezes durante essa série de mensagens. Portanto, a gente pode prosseguir um pouquinho para frente. Não tenham medo, diz o versículo 10. E o anjo, na verdade, diz: estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria. Grande alegria, meus irmãos, não apenas pelo fato do nascimento do Salvador Jesus Cristo, não apenas pelo fato de vir o Salvador ao nosso encontro, nos remir dos nossos pecados, mas o nascimento de Jesus era essa bênção tão grande e ilimitada, a ponto de compensar totalmente todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todas as ansiedades da vida presente. A vinda de Jesus, diz o anjo, é a cessação das angústias humanas. É a alegria verdadeira, aquela que permanece conosco mesmo quando nós estamos emocionalmente tristes. E hoje de manhã eu queria lembrar você essa realidade no nosso coração. Foi implantado em nós com Jesus Cristo essa alegria perene, essa alegria contínua. E como nós podemos perceber isso esse ano?
Ontem à noite estávamos no culto dos jovens, lembrando os fatos de 2020, como é natural, todos lembramos de fatos difíceis. Esse foi um ano que desafiou muito a todos nós. Foi um ano que mexeu com as nossas emoções, que descalibrou os nossos sentimentos. Foi um ano de angústias, foi um ano de medo, foi um ano de decepções. Quantas pessoas que nós amamos partiram, talvez não próximo da sua casa, mais amigas, mais pessoas que são do seu conhecimento. 2020 foi um ano de dificuldade, um ano de tristeza. E é consolador para a igreja de Deus relembrar nessa manhã que Cristo veio nos dar grande alegria. Em Jesus nós encontramos a cessação das tristezas da alma, meu irmão. E nessa manhã se abrace nisso. Nessa manhã olhe para Jesus, o seu Jesus. E lembre que Ele veio para você, como vão dizer os anjos aos pastores, que lhes nasceu para você. Uma coisa é nascer o Salvador, outra coisa é nascer o seu Salvador. Salvador para você, para a sua vida. Cesse todas as dores, grande alegria, porque essa alegria será para todo o povo, diz o versículo 10. O nascimento de Jesus é a cessação da discriminação, meus irmãos. Nós vivemos num mundo que macula as pessoas, nós vivemos levantando paredes, nós vivemos com a necessidade de construir muros entre as nossas casas, nós vivemos numa sociedade que nos obriga a construir portões, a colocar cercas elétricas. Nós vivemos numa sociedade dividida, de desconfiança. Nós julgamos as pessoas pela aparência. Nós fazemos divisão pela condição social. E a vinda de Jesus é uma proposta de um novo mundo. É uma alegria, uma grande alegria, mas que será para todo o povo, para todas as pessoas. O anjo diz que essa alegria é sem distinção para todos, de toda nacionalidade, pessoas de todas as idades, riqueza, fama, posição social, educação, todos são convidados a receber de graça a alegria de Jesus. Por isso, Jesus Cristo é o ser humano mais surpreendente que existiu. É a proposta mais revolucionária que o mundo já recebeu. Jesus nasceu para fazer o mundo renascer. E nessa manhã, nós também nos incluímos nisso, até mesmo aqueles pastores estão incluídos, para todos, para todo o povo, para vocês também, pastores que são desprezados, para vocês cuja sociedade de Jerusalém, para a sociedade israelita, vocês que são escanteados por causa da sua profissão, vocês também receberão a grande alegria de Jesus. Em Jesus, meus irmãos, nós temos a alegria que retira todos os medos e toda a discriminação. Por isso, meus irmãos, nós devemos fazer de Jesus o motivo que remove de nós todas as aflições de nossa vida. O Natal é aprender a se alegrar com Jesus. Essa alegria está presente no seu coração hoje de manhã. Você tem recebido essa alegria no seu coração. Você olha para essa manjedoura, para esse fato da glória de Deus, para essa parte histórica do cumprimento das profecias, e você tem alegria. Hoje, nesse tempo, o seu coração está alegre. Se você é desprezado, se você se sente triste, se você se sente com medo, se você olha para 2021 e vê 2021 como se fosse uma continuação de 2020. Eu pensei que a essas alturas, em fevereiro, em março, tudo já estaria resolvido. Nunca pensei que a pandemia iria se prolongar tanto. Se você tem temores, olhe para Jesus e alegre o seu coração. Jesus Cristo é a certeza de uma vida cheia de alegria. Não importa se os seus planos não têm sido dirigidos, não têm acontecido como você imaginava. Não importa nem mesmo se as pessoas da sociedade veem valor em você. Deus
separou para você a verdadeira alegria. E Ele convida você nessa manhã a se alegrar de novo no seu nascimento. Segundo motivo pelo qual Jesus é a revolução, ou o nascimento de Jesus é o renascimento do mundo, é que Ele garantiu a paz no mundo de incerteza e indiferença. No versículo 11, aquele anjo diz que naquela noite, hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Muita coisa linda para ser dita, mas eu queria continuar, queria dar destaque a outros versículos. Vou falar do versículo 12 e do versículo 14. No versículo 12, o anjo diz para aqueles pastores: e isto lhes servirá de sinal, será sinal para vocês. Por que aqueles homens precisavam de um sinal? Porque o nosso coração, meus irmãos, como aqueles pastores, nosso coração é um coração cercado de incertezas, de insegurança. É ou não é verdade na sua vida diária? Quanta insegurança a gente vive no nosso dia a dia, por mais que a gente tente colocar os nossos olhos em Deus, por mais que a gente tenha essa fé em Jesus, confesse que nós amamos a Deus, todos os dias na porta do nosso coração bate a insegurança, a incerteza quanto às coisas que vêm, as ansiedades da vida. Nós precisamos desse sinal também, nós precisamos dessa confirmação de Deus no nosso coração todos os dias. Aqueles homens também precisavam disso, e veja que é um ser celestial que está falando para eles. O anjo disse: Deus está enviando para vocês uma evidência de certeza, para que vocês tenham segurança. Jesus Cristo é isso, meus irmãos. No mundo de incerteza, no mundo de insegurança, Ele não nos deixou sozinhos. Ele deixou um sinal conosco. Ele nos deu algo que garantisse que Ele está em nós, que nós somos de Deus, que é Ele mesmo através do Espírito Santo Consolador em nós. Mas olhe para aqueles homens. Um sinal para vocês, e o sinal é esse. Não é um pisca-pisca, uma flecha luminosa apontando ali estará a criança, ou não é o nascimento de uma criança. E veja só como é a sabedoria de Deus. Jesus não nasceu de manhã. Jesus foi nascer na escuridade da noite, onde está todo mundo dormindo, onde não há maneira fácil de se propagar a mensagem. Havia muitas pessoas dignas de receber essa notícia. Deus escolhe uns pastorezinhos lá das cercanias de Jerusalém e os reis magos desconhecidos para celebrar essa visita, e tudo nisto está a sabedoria de Deus. Deus não se fecha, não se acomoda naquilo que a gente imagina, naquilo que a gente esperaria, lógico. E o sinal é igualmente humilde. Vocês vão encontrar, versículo 12, a criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Eu sei que você sabe disso, meu irmão. Eu sei que você sabe disso, minha irmã. Mas manjedoura não é um local de criança. A manjedoura não é um local propício para um recém-nascido, e eu duvido muito que você colocasse mesmo o seu filhinho de 10 anos numa manjedoura, que é um local onde os animais do campo pastam. É um local para bois, ovelhas, cabras, bodes se alimentarem. Mas foi isso que o mundo reservou para o nosso Salvador, para Jesus Cristo. Não que houvesse um coração duro, que a pessoa dona da hospitalagem, da hospedaria lá, que fosse o hospedeiro daquele casal de Maria e José, não que ele fosse duro no seu coração, não que ele se diferenciasse da sua geração por ser um homem perverso, mas o mundo não conseguiu reservar um espaço digno para o nosso Salvador. E o sinal de Deus de que Ele estava enviando o seu Filho por amor a nós, é que nós encontraríamos o Filho de Deus envolto em faixas e deitado no prato dos animais do campo. Este será o sinal. A manjedoura é um sinal da desgraça do mundo,
da indiferença que nós temos. Porque se tudo estiver bem na minha casa, na verdade, no fim das contas, se nós formos muito sinceros conosco, nós não estamos muito preocupados com a pessoa que está do nosso lado. Se eu receber e tiver condições de, na minha hospedaria, conseguir a maior lotação de pessoas, não há problema em deixar uma grávida desconhecida e um homem desconhecido, recém-casados, passarem a noite na estalagem. Não vai causar, eu não tenho nada a ver com isso. E esse é o mundo em que nós estamos vivendo, meus irmãos. Nós vivemos num mundo de indiferença, num mundo que dá as costas para o outro. Afinal de contas, nós estamos sendo ensinados que o que importa é a nossa própria imagem. É o que nós queremos fazer. As pessoas dão muito valor, e eu não preciso me alongar para falar disso, você sabe disso. Nós, junto com as pessoas do mundo, incorremos e temos o perigo de cair nesse erro, de nos importar muito mais conosco e nos esquecermos dos outros. Até para nossa tristeza, se você notar os motivos que você tem cultivado em suas orações, muito provavelmente a maioria das suas palavras de oração são por mim, né? Eu faço por mim e você faz por você. Nós oramos muito mais por nós mesmos do que pelos outros. Jesus nasceu para trazer paz nesse mundo de incerteza, nesse mundo de indiferença. Ele veio desconstruir essa imagem. Ele veio para transformar o mundo num local mais acolhedor. Ele não se importou de receber o local que era desprezado de todos, onde ninguém jamais desejaria nascer. Jesus tomou desde o seu nascimento o lugar que era meu, o lugar que era seu, o lugar de humilhação. E nos diz o anjo, continuando agora, para aqueles homens, no versículo 12, este será o sinal é uma criança. Haveria muitas crianças deitadas em Belém naquela noite, provavelmente muitas crianças nasceram também, mas apenas uma nasceu e foi colocada na manjedoura. E este era o sinal para confirmar a mensagem àqueles pastores. E em seguida, no versículo 13, de repente apareceu com o anjo, uma multidão do exército celestial. De repente, Deus coroa a mensagem do nascimento de Jesus com toda a glória do céu, o exército, a palavra que significa milícias, exércitos, soldados, vem fazer o quê? Vem fazer esse coro, louvando a Deus e dizendo, esse hino que, como eu falei no domingo passado, é um dos hinos que Lucas traz no Evangelho, em louvor ao Senhor, versículo 14. Glória a Deus às maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Essa canção que é chamada Glória in Excelsis, é um dos cânticos de Lucas. Mas perceba qual é a palavra que é direcionada para os anjos, pelos anjos, por essa milícia, esses soldados, esse exército celestial não vem proclamar a guerra de Deus, é um exército diferente, é uma milícia diferente, que ao invés de proclamar a guerra, eles vêm proclamar a paz. Paz na terra entre os homens. E paz significa, meus irmãos, que a terra alcançaria esse estado de pacificação quando os homens se reconciliassem com Deus em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio trazer paz para a terra, através de si mesmo, através da união dos homens com Deus. E a paz de Deus no nosso coração, como diz o apóstolo Paulo, que excede todo entendimento, é a paz quando recebida no coração, que leva os homens a viverem em paz uns com os outros, e que um dia encherá o mundo inteiro. Por isso que Jesus veio fazer o mundo renascer. Ele veio dar uma paz que não pode ser alcançada através de acordos entre os governos, através de celebrações comerciais, econômicas, que não é possível ser gerida com a consecução de vacina para todas as pessoas. Ele mesmo disse, deixo-vos a minha paz vos dou.
Não vou-la dou como o mundo a dá. Ele dá uma paz que alcança uma instância do nosso coração, que não pode ser alcançada por nenhum outro objeto, nenhum outro instrumento. É a paz de Deus sobre a nossa alma. Por isso nós devemos buscar essa paz em Jesus, meus irmãos. Essa paz de Deus é revolucionária. Ela nos livra das nossas angústias quanto a Deus. Ela nos livra das apreensões quanto aos homens. Essa paz é verdadeira na sua alma. Se você hoje de manhã, mais uma vez, está com o seu coração, olha aqui para mim, por favor. Se você hoje de manhã tem angústias na sua alma, se você está cheio de temores, a sua capacidade de emoção está sendo todos os dias confrontada, está sendo abalada, eu convido você a olhar para Jesus, respirar bem fundo e dizer que Ele é a sua paz. E lembrar que Ele nasceu para te deixar firme, tranquilo, por todas as gerações até a consumação dos séculos. O Natal é estar em paz com Deus, meus irmãos. Mas a paz com Deus nos leva a fazer as pazes com os outros. A paz que Deus nos deu é uma paz que vaza para o nosso coração, do nosso coração para fora. E por isso, meus irmãos, a igreja de Deus só pode entender o sentido do Natal quando nós nos tornarmos pacificadores, promotores de paz. Infelizmente, nós não temos entendido essa mensagem do Natal. Eu convido você nessa manhã a lembrar de pessoas com as quais você rompeu relações. Com quem você hoje de manhã não tem paz? Com quantas pessoas você precisa voltar a pedir perdão, a buscar aproximação, a dizer que a paz de Deus no meu coração alcance você também? Com quantas pessoas durante essa pandemia a gente foi desafiado, a gente se desencontrou, a gente se desgostou, e Jesus Cristo veio trazer um novo mundo, uma nova realidade para nós. Ele veio trazer a paz entre o próprio Filho de Deus e os seus inimigos. Diz o apóstolo Paulo: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Natal é estar em paz com Deus e fazer as pazes com os outros. E por último, meus irmãos, o último motivo pelo qual Jesus nasceu para fazer o mundo renascer é que Ele promoveu partilha num mundo de egoísmo. Versículos 15 e 16 nos narram aqui que aqueles homens, aqueles pastores, ficaram convictos de que era necessário ir a Belém. Eles um aos outros se estimularam: vamos até Belém, vamos ver se isso de fato é verdade, vamos de fato encontrar o cumprimento do que está sendo dito, ver os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa, encontraram Maria e José e viram o sinal se cumprindo, a criança deitada na manjedoura. E nos diz o versículo 17, meus irmãos: e vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Eles divulgaram não apenas o que eles viram, mas o que havia sido dito a respeito do menino, o que eles escutaram da boca do anjo, o que eles viram. Eles noticiaram tudo o que tinham ouvido e a visão que confirmava o que eles escutaram. Aqueles homens honestamente transmitiram a outras pessoas o que haviam recebido do Senhor. Eles se tornaram agora uma espécie de anjos secundários. Eles se tornaram anjos de Deus, trazendo a mensagem do Natal para outras pessoas.
levando, partilhando, compartilhando com outros aquilo que eles tinham experimentado de Jesus. Isso é verdade na nossa vida hoje de manhã? Nós temos entendido que o Natal é esse tempo também de dividir, de compartilhar, de receber de Deus, mas de transformar o mundo, partilhando aquilo que temos testemunhado de Cristo em nossas vidas. Aqueles homens enfrentaram o perigo da incredulidade dos outros. Eles eram desprezados, era uma história muito fabulosa para ser acreditada. Ora bolas, imagine só, um anjo aparecendo a vocês, o Filho de Deus nascendo numa manjedoura. Convenhamos, eles enfrentaram o ridículo para levar a mensagem de Deus a outras pessoas, para partilhar aquilo que somente pode ser percebido quando é apreendido, quando é recebido, quando é comido também. E essa é a mensagem do Natal também, meus irmãos. Nós devemos compartilhar com outros as maravilhas que temos testemunhado a respeito de Jesus. O Natal é tempo, é momento. O Natal, o significado do Natal é compartilhar a vida de Jesus com o mundo inteiro. Nós temos sido isso. Nós temos sido anjos de Deus na vida de outras pessoas, levando Jesus, compartilhando Jesus. Jesus é revolucionário, porque a proposta para o novo mundo, para o mundo renascer, é um mundo em que todos recebem da mesma fonte, onde tudo pode ser dividido, onde tudo é de todos. E Cristo faz isso na igreja. Há um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, e Cristo é um em todos. Ele é o cabeça da igreja, para que a cabeça seja Senhor ou Senhora de todos os filhos, de todos os irmãos. Nessa manhã nós somos desafiados, meus irmãos, pelo nascimento de Jesus, a transformar o mundo em que nós vivemos, compartilhando a nossa vida com outras pessoas. Nós temos feito isso. Nós temos levado essa mensagem tão gloriosa e santa para outras pessoas. A alegria que a gente tem medo de perder não é alegria. Paz que não permanece não é paz. Vida que não pode ser compartilhada com outros não é vida. O significado do Natal é que Jesus nasceu para inaugurar um novo mundo. E Ele nos convida para que nós sejamos filhos que também nascem de novo para fazer o mundo renascer. Que a gente aceite o significado do Natal também, para fazer isso na vida desse mundo que tanto precisa de Jesus. Amém? Ó Senhor, nessa manhã nós queremos olhar para essa manjedoura, para essa criança, que és Tu. Essa criança, Senhor, que representa o que há de mais humilde, o que há de mais simples, o que há, Senhor, de mais precioso também. Oh, meu Deus, queremos nos arrepender, Pai, de tantas vezes nos esquecermos que o Natal não é somente para nós. É um tempo de alegria, mas que é para todo o povo. É um tempo de paz, mas uma paz, Senhor, que precisa ser compartilhada com aqueles que têm grandes incertezas na alma, aqueles que têm grande insegurança, aqueles que provam a indiferença todos os dias deste mundo perverso, Senhor. O Natal é um tempo de abrirmos o nosso coração para os outros, para a pessoa que está do nosso lado, para aquele irmão com quem a gente não vai com a cara, Senhor. Oh, meu Deus, como pode haver Natal no nosso coração? Como podemos celebrar a vinda de Jesus ao mundo, se nós não reconhecemos que Ele fez a paz, a alegria e
a partilha ser a lei da nossa alma? Como podemos dizer que somos alegres em Deus se nós entristecemos outras pessoas? Como podemos dizer que temos paz se por nossa causa muitas pessoas dormem com o coração doído? Se nós afastamos pessoas de nós com as nossas palavras e ações? Como podemos dizer que somos ricos, que recebemos grandes coisas de Ti, se nós retemos essa bênção conosco somente, de maneira egoísta? Eu peço, Senhor, nessa manhã, que essa revolução, que esse novo mundo, que o mundo renasça para nós também, que nós sejamos invadidos pela natureza de Jesus em nosso coração. Que a simplicidade dessa mensagem seja também o poder dela em nossas vidas. Eu peço isso, Senhor, em nome de Jesus.